Vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia. O governo ucraniano confirmou que as negociações com a Rússia continuam nesta sexta-feira por videoconferência. E olha só, de acordo com os serviços de inteligência americano e britânico, Vladimir Putin teria sido enganado sobre a real situação da guerra por conselheiros que estavam com medo de falar a verdade ao presidente. Vamos voar para Londres para entender melhor essa história com a Cecília Malan, que já está aqui com a gente. Cecília, bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. De acordo com a espionagem americana, a tensão entre Putin e a liderança militar russa aumentou. Isso porque o presidente russo estaria sendo mal informado por seus conselheiros sobre o desempenho ruim dos militares na guerra. Eles também estariam escondendo do presidente o efeito das sanções sobre a economia russa. Isso porque os conselheiros estariam com medo de falar a verdade e serem punidos. Entre eles, um amigo de longa data de Putin, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Ele está no cargo há 10 anos e faz parte do pequeno grupo que tem acesso a Putin. Os dois tinham o hábito, inclusive, de acampar juntos para caçar ursos na Sibéria, uma proximidade que está sendo testada agora. Segundo os agentes americanos, Putin acha que foi enganado pelo amigo, história confirmada por espiões britânicos. A Casa Branca defende que apresentou essas informações agora para expor o erro estratégico russo. 2 diplomatas europeus afirmam ainda que os recrutas russos foram informados de que iam participar de exercícios militares. Enganados e mal treinados, não estavam preparados para a guerra na Ucrânia. Milhares já perderam a vida, muitos eram bem jovens, nasceram na era Putin, morreram na era Putin. Enquanto isso, as negociações entre russos e ucranianos continuam amanhã. Desta vez o encontro será virtual. Na última rodada de negociações que aconteceu na Turquia, a Ucrânia propôs adotar uma posição de neutralidade, o que significa não se juntar a alianças militares como a OTAN, não desenvolver armas de destruição em massa e não hospedar bases militares estrangeiras no futuro. A Rússia, até agora, cedeu muito pouco. O país segue em busca de um reconhecimento dos ucranianos sobre a Crimeia como território russo, também exige a independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. Muitas demandas, Júlia, para um país que está bem mais enfraquecido hoje do que 36 dias atrás. Sem dúvida, né? Um país que mudou, inclusive, ao que tudo indica, suas fronteiras, né? A própria forma do país no mapa, né? Digamos assim, a geografia do país no mapa. Cecília, você tem informações sobre o corredor de Mariupol que finalmente será aberto, é isso? Bom, essa é a expectativa, sim, Júlia. A vice-primeira-ministra da Ucrânia afirmou agora há pouco que um comboio de ônibus partiu de Zaporígia rumo à cidade portuária de Mariupol para tentar entregar ajuda humanitária e resgatar civis presos. Mais de 100 mil pessoas que ainda estão em Mariupol sobrevivendo como podem em condições extremamente precárias. 45 ônibus estão a caminho depois que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha confirmou que a Rússia concordou em abrir um corredor seguro hoje. O Ministério da Defesa da Rússia propôs que essa operação de retirada conte com a participação do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, além da Cruz Vermelha. A organização tem tentado levar ajuda à cidade nas últimas semanas, mas os ataques incessantes impedem que o socorro chegue. Imagens de satélite mostram um armazém da Cruz Vermelha bombardeado em Mariupol. O local é usado para distribuir suprimentos médicos para hospitais e comida para quem se esconde em abrigos subterrâneos. Quase todas as tentativas de organizar corredores seguros falharam até agora, com acusações de ataques à população civil nas rotas combinadas. A Rússia insiste que não tem civis como alvo. A atualização diária da inteligência militar aqui do Reino Unido afirmou hoje que os combates nas ruas de Mariupol continuam, mas que a cidade ainda está sob controle das forças ucranianas. O Ministério da Defesa britânico também afirma que os bombardeios e ataques com mísseis russos continuaram na cidade de Chernihiv, no norte. Isso apesar de a Rússia ter declarado que ia reduzir a atividade militar na região. Uma promessa vazia, como vamos ver agora na reportagem do Pedro Vedova. A promessa russa foi de redução drástica da atividade militar em Kiev e Chernihiv. Mas as duas regiões falaram em coro de bombardeios a noite toda.
O prefeito da capital não acredita na retirada das tropas russas. Só que ele confia em mais sucessos da contraofensiva ucraniana no subúrbio. A Ucrânia prevê que, se libertar mais cidades, vai ser acusada pela Rússia de minar o esforço pelo cessar-fogo. O governador de Chernihiv disse que nunca viu as tropas russas cumprirem a palavra. A Ucrânia até confirmou a volta de comboios russos para Belarus, mas disse que isso já acontecia há mais de uma semana. A desconfiança é que os blindados retomariam os ataques depois de concertos. A inteligência britânica afirmou que a mudança de foco da Rússia é provavelmente uma admissão silenciosa de que a guerra está difícil no norte. O Ministério da Defesa russo explicou que está acontecendo um reagrupamento defensivo e que essas posições em torno de Kiev prenderiam as forças ucranianas à região, enquanto a Rússia foca no leste. A Rússia consegue abastecer as tropas perto da sua fronteira, mas a Ucrânia tem conseguido cortar o suprimento em outras regiões. O governador do lado ucraniano, em Donetsk, declarou que a Rússia bombardeou todas as cidades que separam os dois lados. Os russos já prometeram libertar o leste e parecem estar prestes a criar uma pinça contra a Ucrânia. As conquistas de Mariupol e de 2 cidades em Luhansk cercariam as tropas ucranianas no leste. A Rússia quer criar um corredor do Donbass à Crimeia e Mariupol é a chave. O governo francês chamou a situação de catastrófica em Mariupol e cobrou proteção para quem quiser deixar a cidade. A França afirma que civis precisam de acesso a comida, a água e a remédios. O chefe da Agência de Alimentos da ONU alertou para a destruição de cidades portuárias. David Beasley explicou que é o maior impacto à cadeia mundial de alimentos desde a Segunda Guerra. Ele disse que a Ucrânia era o celeiro do mundo e agora tem filas de pão. O embaixador russo na ONU respondeu que as turbulências não são por causa da Rússia, mas pela histeria desenfreada de sanções do Ocidente. O alto comissário da ONU para Refugiados disse que 4 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia. Se considerar os deslocados internos, 1 em cada 4 ucranianos já deixou tudo para trás. O Reino Unido é um dos principais fornecedores de armas, só que só concedeu 2.700 vistos para refugiados ucranianos. A Polônia sozinha recebeu mais de 2.300.000 ucranianos.